Então, pessoal, vou fazer uma aula mais rápida de radiofrequência, não uma aula de eletro, já que a disciplina é na facial 1, né? Mas para trabalhar com vocês algumas questões mais teóricas, né? E também relembrar a questão da prática, para quem já fez eletro, né? E para quem não fez, para ter uma noção, né, de como a gente trabalha. Então, a radiofrequência é uma técnica que utiliza um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai gerar calor profundo pela agitação, ou melhor, pelo atrito entre moléculas dipolares. Então, esse é um mecanismo de ação de onde parte o nosso entendimento, né, do que a gente faz a partir do momento que a gente encosta a manopla de radiofrequência no paciente. Essa manopla começa a emitir uma onda eletromagnética, tá? Então, imaginem que isso aqui seja a nossa manopla, tá? E esse risco preto são as ondas eletromagnéticas que ela está emitindo. Essas ondas eletromagnéticas, quando elas entram em contato com um meio onde existe a presença de moléculas dipolos, tá? Ela é uma corrente que começa a provocar um atrito dessas moléculas, porque ela gera uma movimentação entre elas, tá? Através das cargas que essas moléculas carregam. Então, aqui eu tenho um exemplo da molécula de água. A molécula de água, ela carrega o oxigênio e dois hidrogênios, né? Uma carga negativa e duas positivas. Ela é considerada um dipolo e ela é muito abundante nos nossos tecidos. Então, o mecanismo de ação da radiofrequência nada mais é do que ir passando, essa onda vai passando, ela vai modificando a sua polaridade e com isso as moléculas de água também vão se movimentando por atração e repulsão de polos, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, mais ou menos, eu faço esse esquema quando a gente trabalha assim, ó. Imaginem a onda passando, ora positiva, ora negativa, tá? E as moléculas de água vão sendo atraídas por um lado, repelidas pelo outro, e vão se movimentando ao longo da passagem dessa onda eletromagnética. Claro que não temos somente moléculas de água, mas nos tecidos biológicos, e principalmente com relação à radiofrequência, o que mais acontece, e ela é mais potencial, né, a sua ação sobre as moléculas de água. Então já fica aqui a questão para relembrar com vocês. O tecido, para receber radiofrequência, nesse mecanismo que a gente está vendo aqui, precisa ter água, certo? Tecidos desidratados não respondem à radiofrequência porque não tem essas moléculas dipolos para gerar esse movimento, tá? Então é como uma dança, né? Onde quando a gente dança, a gente se aquece. Né? Então é isso que vai acontecendo no tecido. A gente está gerando movimento, atrito e por isso aquecimento tecidual, certo? Então, em resposta à agitação molecular e aumento da temperatura, vai ocorrer a síntese de uma proteína chamada proteína de choque térmico, como diz aqui, tá? Ela é sinalizadora de dano ou de estresse celular. Então, o organismo entende que aquele calor não é normal e sinaliza, certo? Então, essa proteína, ela vai gerar uma resposta a nível de metaloproteinases, que são enzimas que favorecem degradação tecidual lá na pele, tá? Então, ocorre uma diminuição nas metaloproteinases. Isso diminui a degradação de colágeno. Também, essa proteína de choque térmico, ela favorece uma reorganização nas hélices de colágeno. Vou explicar para vocês. Então, aqui. Quando nós trabalhamos a radiofrequência numa temperatura de 45 graus ou 42 a 45, nós ativamos no tecido um chamado fenômeno de estresse, né? Estresse térmico. Com isso,
ocorre a ativação do fator de crescimento transformador beta, que é um sinalizador de estresse e que leva ao aumento da expressão da proteína de choque térmico, HSP47, que é aquela que atua sobre o colágeno, tá? Então, como que ela atua sobre o colágeno? Ela favorece a correção da tripla hélice, uma organização de tripla hélice. E de forma, isso é imediato, tá? Por isso a gente chama de efeito Cinderela, tá? Que normalmente faz a radiofrequência e já percebe a pele mais repuxadinha, certo? Por essa correção imediata. E a longo prazo, a gente vai perceber um aumento de produção de colágeno pelos fibroblastos que foram ativados também por essa proteína de choque térmico. Então, existe uma resposta imediata, que é uma correção de tripla hélice, uma organização e o efeito Cinderela, e a longo prazo, um aumento da produção de colágeno. Essa resposta, então, repito para vocês, com temperaturas de 42 a 45 graus. No momento que trabalhamos com temperaturas até 39, não ativamos esse mecanismo de proteína de choque térmico. Então, terá outras indicações para radiofrequência em temperaturas mais baixas. Aqui eu sinalizo para vocês o que seria essa tripla hélice de colágeno, tá? Como está no exemplo aqui. Então, ela está desorganizada, com as hélices alongadas, uma longe da outra, né? E que no final se torna mais organizada, mais firme, né? Com isso, e aquele famoso efeito imediato da radiofrequência, que é o efeito Cinderela. Com relação agora ao equipamento, tá? Existem diferentes tipos de manopla no mercado, dependendo dos equipamentos que vocês tiverem acesso. Monopolar, bipolar, tetrapolar, tripolar, hexapolar, octapolar, tá? Isso é dependente do fabricante, tá? O nosso fabricante, nós temos acesso na Ubra, nós temos principalmente as manoplas da DGM e da Medical Sun. Então, são manoplas mais ou menos nesse formato, tá? Sendo que essas três são as de uso facial, né? E estas duas de uso corporal, devido ao tamanho da área atingida, né? Sendo que a distribuição nos tecidos, ela se dá entre um polo e outro. Quanto maior a distância entre esses polos, mais profundo é o aquecimento. Então, por isso, as menores são mais indicadas para facial e as maiores, com polos mais afastados, como está aqui, né, são as da corporal, certo? Então, também essa justificativa, não é só por ser pequeno o eletrodo, mas pela distância entre os pinos ou entre os polos. Aqui, então, um exemplo. A gente não vou falar para vocês aqui da monopolar, tá? Porque ela é para tratamento corporal. Então, para não alongar a aula, a gente vai se deter ao tratamento facial, que é nesse sistema das manoplas bipolares ou tripolares. E aqui seria o mecanismo do hexapolar, para mostrar para vocês, tá? Outra questão importante da radiofrequência, que vem sendo trabalhado agora nos últimos artigos, a questão da frequência de emissão. Os equipamentos, eles podem vir com diferentes frequências, tá? Que é estabelecido pelo fabricante, ou alguns que vêm com multifrequência, ou seja, a gente pode escolher, tá? Então, o que se sabe? Quanto maior a frequência, menor a profundidade, tá? Então, 2,4 MHz é maior do que 0,6 MHz, certo? Então, 2,4 é aquela frequência que atinge somente superfície, a nível de derme, digamos assim. 1,2 é uma frequência mediana, ela atinge até derme até uma hipoderme superficial. E 0,6 é a nossa frequência mais profunda, que tem a indicação maior para uso na hipoderme, né, no tecido adiposo. Então, a gente trabalha profundidade
adequando com a frequência que o equipamento nos dá, certo? Além de escolher o eletrodo, claro. Também tem frequências de uso médico, tá? Que são muito maiores e mais altas que as nossas, certo? Então, quanto maior a frequência, maior e mais rápido será o aquecimento. Mas frequências altas, muito altas, como essas usadas a nível médico, vão precisar de resfriamento de superfície para evitar queimadura. Bom, que efeitos nós vamos ter, né, com essa radiofrequência? Se nós temos um tecido envelhecido, com colágeno já destruído, né, com substância fundamental amorfa desorganizada, inexistente, a tendência é que a radiofrequência melhore o aspecto desse tecido, organizando e renovando as fibras de colágeno. Com isso, também favorecendo a nutrição e a melhora no aspecto tecidual da pele, tá? Então, nós temos um aumento de substância fundamental amorfa, neoformação de vasos, também é uma característica da radiofrequência, e aí aumento da produção de colágeno por estimulação de fibroblastos. Aqui coloquei efeitos, tá? Contração imediata do colágeno, que é o efeito Cinderela, estímulo de fibroblastos, ativação de metabolismo, ativação circulatória, maior aporte de oxigênio e nutrientes, estímulo e eliminação de toxinas. E aqui vem o mais importante, como a gente aplica a radiofrequência. Então, é imprescindível usar um termômetro de verificação de superfície, tá? Que ele emite um laser e verifica e dá aqui para nós a temperatura da superfície, tá? Então, eu pego uma daquelas manoplas, escolho e vou passando ela na pele, né, movimentando, normalmente a gente usa movimento circular, numa área normalmente de 10 por 10 ou 10 centímetros quadrados. Então, a gente faz o movimento uniforme dessa manopla e, de tempos em tempos, vai verificando a temperatura, tá? Levanta a manopla, ela não pode parar encostada no tecido e verifica a temperatura. Quando atingirmos os 40 graus, no caso da face, nós passamos a contar 5 a 7 minutos por área de tratamento, tá? Então, não conta o tempo que nós levamos para aquecer o tecido, só conta 5 a 7 minutos após o aquecimento, tá? Então, para a face, vou mostrar para vocês aqui, flacidez cutânea e rejuvenescimento, nós usamos de 42 a 45 graus de temperatura, tá? Então, aqui, quando o termômetro marcar, já é considerado a partir de 40, né? Então, chegar a 40, nós começamos a contar os nossos 5 a 7 minutos. 5 minutos normalmente para a face e 7 minutos para o corpo. E aqui coloquei também as temperaturas para adiposidade e para fibroses, tá? E na FEG, dependendo do tipo, não é indicado usar radiofrequência. E deixei a lista de contraindicações, tá? Então, que vocês olhem, leiam, porque é importante, chama atenção principalmente para próteses e implantes metálicos na região, tá? Também para preenchimentos, né? Que mais? Uso de marca-passos, como toda e qualquer eletroterapia, né? Tromboses, processos infecciosos, então cuidado com essas alterações que são contraindicações para uso da radiofrequência.